Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Cláudio Sameiro, criador aqui do canal Contabilidade com Café, tudo bem? Nós vamos dar prosseguimento, finalmente, ao nosso curso de Imposto de Renda Pessoa Física 2020, onde hoje nós vamos falar sobre os rendimentos isentos e não tributáveis. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria que você fizesse a inscrição, curtisse esse vídeo, caso você goste do que a gente vai falar aqui, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, para nos ajudar a manter esse canal e fazermos com que os nossos vídeos, os nossos conteúdos sejam propagados aí pelo Brasil. Tá ok, pessoal? Então, vamos ao nosso vídeo. Bem, aqui nós estamos no programa Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Lembrando que a data de entrega é até o dia 30 de junho, foi prorrogada em função da pandemia. Por incrível que pareça, muita gente ainda não entregou a declaração. Provavelmente vai haver uma corrida agora no meio de junho, das pessoas desesperadas para preparar e encaminhar, enviar a sua declaração de imposto de renda. Bem, na aula passada nós falamos de rendimentos tributáveis da pessoa física, que foi o assunto da aula 7. Agora nós vamos entrar na aula 8, onde nós vamos falar sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então eu estou aqui com um cliente fictício, que é o contribuinte que a gente já vem utilizando desde o primeiro vídeo, da primeira aula, que é o Aranto. Então eu vou entrar aqui na declaração dele. Nós já havíamos preenchido aqui a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, e hoje nós vamos falar sobre o rendimento isentos, os rendimentos isentos. Bem, cliquei aqui agora na ficha de rendimentos isentos, abre aqui uma área de trabalho, Deixa eu tirar aqui a minha imagem rapidinho. Tem aqui a área de trabalho, como vocês podem ver. Bem, nesse momento nós temos duas abas, que é a aba de rendimentos e a aba de totais, ok? Essa aba totais aqui é uma espécie de resumo, onde ele traz todos os códigos referentes a tributos isentos, e lá no finalzinho tem o código 26, que são os outros, Caso você não localize um código, ou uma situação específica acima, você vai utilizar o código 26. Bem, aqui na aba rendimentos, nós vamos clicar em novo e vamos selecionar o tipo de rendimento. Clicando na seta, ele vai abrir o drop-down, e aí tem uma série de situações aqui possíveis, do que vai do 1 até o 25, e o 26 são outros, são outras situações de isenção ou de não tributação, mas que não foram especificadas acima. Então vocês podem perceber que nós temos diversas situações aqui, como bolsa de estudos e de pesquisa caracterizados como doação, que é 1 e o 2, são situações específicas aqui. 3 são capital das apólices de seguro, o pecúlio pago por morte de segurado, prêmio de seguro. Então é uma situação onde o contribuinte ele recebeu uma indenização do seguro, de repente seu automóvel foi furtado, foi roubado, e ele está no seguro, então ele vai receber essa indenização. Então é um rendimento isento, tá? Uma vez que a renda que ele utilizou para comprar o automóvel originalmente já foi tributada, então aqui ele não será tributado novamente. E aí tem o 4, que são indenizações por rescisão do contrato de trabalho, Então, algumas verbas são
são isentas, né, do imposto de renda, como, por exemplo, verba recebida referente a fundo de garantia, por exemplo. Aqui até no finalzinho nós temos um EFGTS aqui no final, né, porque também refere-se àquele saque, né, do fundo de garantia que o contribuinte fez em um determinado ano, ou em dinheiro, ou então foi aquela utilização de FGTS para quitar dívida, né, financiamento habitacional. Então também deve ser lançado aqui no 04. Do 05 ao 08, nós temos algumas situações de ganho de capital que foram isentas do imposto de renda, tá? Então, como nós estamos fazendo em relação a 2019, talvez em 2019 o contribuinte, né, o seu cliente, ele tenha realizado venda de algum imóvel, por exemplo, e apurou um ganho de capital. Por alguma razão, né, prevista na legislação, aquele programa, né, que a gente baixa de ganho de capital lá no site da Receita para nos auxiliar no cálculo, né, do imposto de renda sobre esse ganho de capital, talvez tenha gerado um imposto zero, tá? Então, a legislação concedeu algum benefício de isenção para o contribuinte. Logo, ainda que tenha havido ganho de capital, talvez ele não tenha pago imposto de renda. Então, nesse caso, esse ganho de capital será lançado aqui nesse campo ganho de capital, de 5, 6, 7 ou 8, tá ok? O 9 fala sobre dividendos, lucros e dividendos recebidos. Então, alguns contribuintes fazem investimentos em ações de grandes empresas, né? E anualmente eles recebem dividendos dessas aplicações, desses investimentos. Esses dividendos recebidos, que inclusive são depositados, né, creditados em conta corrente desse contribuinte, ele é isento, tá? Bem como também participação nos lucros de empresas limitadas também, né? Não é só sociedade anônima, mas empresas limitadas, caso pequenas empresas, né? Médias empresas, tá? No caso 10 aqui, a parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Então, a legislação também dá um benefício, né, para essas pessoas com 65 anos ou mais, de que parte da sua renda ela é isenta de imposto de renda, tá? O que exceder a isso, infelizmente, será tributado, mas aquela parte isenta será lançada aqui no código número 10. Essa parcela isenta ela é discriminada no informe de rendimentos, né, que o contribuinte recebe, seja do próprio INSS ou seja de alguma outra previdência, né, como previdência privada também, tá? O 11 é no caso de pensão, proventos, aposentadoria ou reforma, né, por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Então, aí já não tem limitação, né? Mas caso o contribuinte ele tenha sido aposentado, digamos, por invalidez, né? Então ele tem a sua renda isenta e deverá ser lançada no código 11. 12 é rendimento de caderneta de poupança, também é um código bem comum de ser utilizado, né? Uma vez que muita gente tem caderneta de poupança e essa poupança ao longo do ano gera algum rendimento, tá? Tem algum rendimento. Opa, saiu aqui. Tem algum rendimento, tá? Então, esse rendimento que você vai obter naquele informe de rendimentos bancários, né, que vai receber do banco. Então, lá, aquele informe que vem saldo anterior e final da conta corrente, saldo anterior e final da poupança, e do lado tem rendimento da poupança, tá? Além também de rendimentos
aplicações, né, em renda fixa, por exemplo. Então é importante que você cobre do seu cliente, né, o informe de rendimentos bancários. Isso é essencial, ok? E essa informação do rendimento, dos juros, né, creditados que o cliente recebeu, deve ser lançado aqui no Código 12. No Código 13 tem rendimento de sócio titular de microempresa ou empresa de pequeno porte. Aqui não entra o MEI, ok? Então, ó, rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, exceto prolabores, aluguéis, etc. e tal. Então, no caso, o MEI, depois eu vou fazer uma videoaula sobre, né, tira dúvidas sobre o MEI, né, que é um caso específico, né, e tem que ser dado atenção a isso, né, uma vez que o cliente ele pode cair em malha fina. Somente parte da renda do MEI ela é isenta de imposto de renda, a outra parte, tá, deve ser tributada, tá ok? Ou pelo menos aquela parte que excede o lucro presumido, tá? Então tem um cálculo específico que tem que ser feito, tá? Infelizmente a gente não vai tratar aqui nesta videoaula, mas é algo que deve ser levado em consideração, ok? No caso, deixa eu ver aqui, temos o 14 também, transferências patrimoniais, doações e heranças. Caso alguém receba algo em doação ou herança, ainda que não seja dinheiro, né, deve ser lançado aqui, tá ok? Doação e heranças são isentas de imposto de renda, ok? Mas cabe também uma observação de que, ainda que não seja isenta de imposto de renda, é bom que se verifique dentro da legislação estadual o imposto sobre doações, tá? Sobre doações. Ainda que não seja tributada pelo imposto de renda, mas poderá ser tributada pelo imposto de doações, que é estadual. 16. Imposto sobre a renda de anos calendários anteriores, né? Então, caso o contribuinte agora em 2019 tenha recebido restituição, né, de imposto de renda de 2018, né, deve ser lançado aqui também. Bem, 75% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquia, né, ou repartições do governo brasileiro, é um caso bem específico. 18, incorporação de reserva ao capital, bonificações de ações, também específico, né? Transferências patrimoniais, meação e dissolução da sociedade conjugal, então separaram lá os bens, né? O bem estava no nome de alguém, do cônjuge, se separou, tem direito à metade, ou na separação foi combinado que um fica com bem, o outro fica com outro bem. Então, nesse sentido, seria feita a regularização, né, em termos assim de propriedade. Então, nesse caso, o cliente teria que fazer o informe aqui, né, para provar o aumento da variação patrimonial, porque aquele bem que vai passar a existir na ficha de bens e direitos tem que ter uma comprovação de origem, que é a que vai ser feita aqui nesta ficha. Bem, transferências patrimoniais, tem o 20 aqui ainda, que o 20 e o 21 fazem referência a ganhos líquidos, né, em operações no mercado financeiro, no caso aqui o 20 com venda de ações, né, negociadas em bolsa. Tá? Nesse caso, né, limitado até R$20.000, aí é isento. Passou disso, aí provavelmente já é mega investidor, né? Então vai ter que ser tributado. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativos financeiros, também limitado a R$20.000 em cada mês. Então, o rendimento líquido também, nesse caso, é isento, deve ser lançado aqui. Rendimento bruto até o máximo de 90% da prestação de serviços decorrente de transporte de carga e com trator, máquina terraplenagem, etc. e tal, né? Então, aqui é um caso bem interessante, né, de pessoas, por exemplo, né, autônomos, né, que trabalham nessa área
Então, boa parte aqui da renda dele é isenta, ok? Bem como aqui no 24, rendimento bruto até o máximo de 40% da prestação de serviço decorrente de transporte de passageiros. Então, aí o pessoal do Uber, né, o pessoal aí taxista, né? Então, olha aí, ó, 40% da renda ela é isenta e deve ser lançada aqui. A outra parcela deve ser lançada lá na ficha, né, de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, tá ok? No caso de Uber, né, o Uber na verdade presta serviço para pessoa física, não presta serviço para o Uber não, hein? Então, o Uber ele não vai fazer retenção de imposto de renda na hora que paga o contribuinte que é Uber, ok? Cabe ao Uber, né, ao autônomo Uber, fazer o seu carnê-leão todo mês, né, fazer o seu livro caixa todo mês, aí com auxílio também de um programa da Receita Federal, que se chama Carnê-leão, e todo mês fazer os lançamentos que recebe dessas pessoas físicas, né? E às vezes também de pessoa jurídica, caso ele seja contratado por uma empresa, e fazer o lançamento e pagar o imposto todo mês, né? No mês seguinte, né? Que vence no mês seguinte. Então, nesse caso aí, 40% do rendimento dele é isento de imposto de renda. O restante, os outros 60%, compõe a base de cálculo para efetuar lá o cálculo do imposto de renda pessoa física, tá ok? 25, restituição do imposto sobre a renda de anos calendários anteriores. Aliás, desculpa, aqui é a restituição, aqui que entra a restituição do imposto de renda, né, de anos anteriores, tá? Aqui no caso 16, imposto de renda de anos anteriores compensado judicialmente. Aí é decisão judicial, etc e tal, tá? Então, o cliente contribuinte, né, ele entrou com uma ação na justiça, sei lá, 10 anos atrás, e demorou, saiu agora em 2019 a decisão de que ele poderia utilizar esse valor de imposto, talvez cobrado indevidamente agora, né? Para compensar anos anteriores, alguma coisa assim, tá? Então, aí seria esse caso do 16, tá ok? Desculpa aí a ressalva. O 25, que é onde você vai fazer o lançamento da restituição de imposto de renda referente a 2018, por exemplo, ou 17, caso tenha ficado retido, né, na Receita Federal, e só agora em 2019 ela fez a liberação do pagamento, tá ok? E o 26 aqui são outras situações, né, previstas na lei, mas que não foram especificadas aqui em cima, tá bom? Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma opção, né, só para vocês verem. Digamos aqui que o contribuinte ele fez um saque, né, de FGTS. Então, vou escolher aqui o 4, né? Eu vou dizer qual é o tipo de benefício, né, dele. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Por exemplo, né, eu vou digitar aqui o beneficiário é o próprio titular, né? Vamos supor que o próprio titular é que fez esse saque de FGTS, tá? Então, ele vai digitar aqui o CNPJ, né, da fonte pagadora, digamos que tenha sido, né, hipoteticamente 001 mil ao contrário 13, ok? Bem, por acaso eu já tinha aqui no banco de dados da declaração, né, o nome da empresa já cadastrada, que aí nesse caso você digitaria, né? Eu digitei aqui hipoteticamente uma empresa chamada Luz da Lua Serviços de Limpeza Limitada, tá? Provavelmente esse cliente trabalhou nessa empresa, foi demitido, recebeu o saque lá do fundo de garantia e agora a gente está fazendo o lançamento. Então o valor aqui, por exemplo, foi de R$15 mil. R$15 mil são isentos do imposto de renda, tá?
Então, mais abaixo, nós vamos digitar aqui, tem um botãozinho de igual, acho que está um pouquinho escondido aí para vocês, né? Deixa eu ver se eu faço aparecer aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Não vou conseguir. Bem, aqui tem um botãozinho, tá, de igual, tá? Então, de igual não, de OK, né? Tem um botãozinho aqui no finalzinho, tá? Então, pronto, ele registrou. Tá? Conforme você vai lançando os rendimentos isentos, vai aparecendo aqui, tá, o resumo. E depois, se você precisar fazer uma edição, uma alteração, basta selecionar o rendimento que você quer, né? Dá 2 cliques em cima. E aí ele abre, você faz lá a alteração que for cabível, né? E aí você dá OK novamente. Ok, pessoal? Então, concluímos aqui, né, essa etapa, né, do preenchimento da ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo, né, os seus comentários. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao preenchimento dessa ficha, a gente tenta esclarecer aqui pelos comentários. Tá bom, gente? Agradeço aí a participação, a audiência de vocês. Peço novamente que vocês compartilhem com seus amigos esse vídeo, tá? Nossos vídeos são organizados em playlists, então tem uma playlist, né, só para o curso de imposto de renda da pessoa física, né, 2020. Tem uma outra playlist que eu criei também, que é para dúvidas, né, dúvidas específicas sobre também imposto de renda, além de outros conteúdos também, tá ok? Todos referentes à contabilidade, tributos, finanças, tá ok? Dedicados a alunos, professores e profissionais na área de contabilidade e finanças. Tá ok, gente? Agradeço mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.